Bom, vamos voltar aqui então para a área internacional com o Thiago, comentando a Ucrânia. O que aconteceu aí de relevante, Thiago, nas últimas semanas, nos últimos dias? Quais as novidades, o que a gente pode esperar e também as consequências disso mais amplas aí na geopolítica? Bom, nos últimos dias, basicamente nos últimos 7 dias, como muita gente viu, a Rússia ela mudou um pouco a estratégia dela. Claro que ela deu uma polida na situação da saída de Kiev, daquela região mais central do país, do centro-oeste do país, dizendo que era um sinal de boa vontade em relação às negociações. Na verdade, não foi nada disso. A Rússia ela percebeu que a defesa ucraniana ao redor de Kiev estava extremamente forte, extremamente potente, e, ao mesmo tempo, a contraofensiva ucraniana no leste do país contra as regiões de Donetsk e Luhansk ela estava cada vez mais incisiva e gerando impactos reais de uma possibilidade de retomada de território por parte das forças ucranianas. Sabendo que dificilmente ia conseguir quebrar a barreira de defesa em Kiev e também em Kharkiv, a estratégia russa foi realocar parte desses soldados e equipamentos para a defesa daquela região, mudando um pouco das especulações em relação ao objetivo total da Rússia. Bom, o que é importante saber? Primeiro que a Rússia nunca deixou muito claro que o objetivo deles era tomar a Ucrânia. Isso sempre foi no campo da especulação, e até porque quando nós vimos o número de soldados que seria mais ou menos necessário para tomar um país como a Ucrânia, a Rússia não tinha condições de fazer isso, muito menos depois do que nós testemunhamos da capacidade ucraniana de se defender. Agora, conquistar mais territórios para além da região de Luhansk e Donetsk, no leste do país, isso é algo factível para as forças russas, e isso pode levar, primeiro, à conquista de campos estratégicos de energia, de gás natural, a conquista de regiões estratégicas ligadas à produção de aço. Então, isso também seria muito interessante do ponto de vista econômico para a Rússia, esse controle dessa área energética. E, mais além, se eles conseguissem não só defender a região de Luhansk e Donetsk, mas poder ampliar a região de controle deles até próximo ao rio de Dnipro, que corta o país no meio, isso daria uma possibilidade para que o Putin tivesse um estado tampão entre a Ucrânia europeia e a Rússia, com essa nova tendência ou essa nova possibilidade de um estado tampão que, primeiro, dificilmente seria reconhecido por vários países, mas que, dependendo do ímpeto russo de manter forças que ocupem a área e de poder resistir também aos grupos mais independentes, como o Batalhão Azov, por exemplo, e também a população, isso poderia vir a calhar geopoliticamente para o Putin ter esse controle da região oriental do país, até o rio de Dnipro, ao mesmo tempo controle nessas regiões de gás e de aço, e solucionar e ter uma narrativa de vitória para que ele use domesticamente para justificar toda essa bagunça que ele fez. Agora, a saída de Kiev ela não foi uma saída simples. Evidenciou-se muito da destruição que os russos fizeram, inclusive quando eles ocuparam a cidade de Bucha, ou Bucha, a 25 quilômetros de Kiev, ficou claro a destruição, inúmeros corpos sendo descobertos, cemitérios, covas coletivas também. Isso levou a União Europeia a rever algumas das sanções e a preparar um pacote de aumento de sanções. Isso aí, gente. Michael, você tem algum comentário? Eu queria perguntar para vocês, porque houve uma, com relação, acho que não sei se foi o Michael ou o Thiago que comentou aqui da questão do aumento da oferta de barris de petróleo aí pelos Estados Unidos, mas como é que está também a questão da Venezuela, né? Parece que a Venezuela também, se isso faz alguma diferença, se ajuda, afinal, a gente viu que tinha surgido aquela aproximação entre Estados Unidos e Venezuela justamente para aumentar essa oferta, para suspender alguns Ela ainda continua. Essa conversa ainda continua. Essa conversa ainda continua. É aquilo. A Venezuela ela dá como certo o acordo onde os Estados Unidos vão liberar algumas licenças operacionais para que a Chevron possa exportar parte da produção que está na Venezuela.
Agora, qual que é o grande ponto aí que está dando um problema de interpretação dos dois lados? Do lado americano, eles querem que 100% da receita dessa exportação, ou seja, dos royalties que o governo venezuelano vai receber dessa exportação, seja utilizado para pagar uma dívida que eles têm na casa de 2 a 3 bilhões de dólares com a Chevron. O governo venezuelano, obviamente, eles querem manter parte da receita. E isso os Estados Unidos não querem aceitar. Então, isso faz parte da negociação que está acontecendo. Agora, um ponto curioso era que, primeiro, a Venezuela, quando começou essa negociação há umas 3 semanas, a Venezuela estava irredutível. Ela queria o reconhecimento do Maduro como legítimo, receitas, a capacidade de gerar receitas dentro dessa exportação, um levantamento maior de sanções e a libertação de alguns prisioneiros públicos e não públicos dentro venezuelanos dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, disse que não e que iria negociar de outra forma. A Venezuela estava praticamente encerrando as negociações quando a Dercy Rodrigues, que é a vice-presidente do país, que eu sempre confundo e chamo ela de Dercy Gonçalves, né, por alguma razão, a Dercy Rodrigues, ela viajou até a Turquia para se encontrar com o Lavrov, o Sergei Lavrov, primeiro ministro de Relações Exteriores da Rússia. Aí papo vai, papo vem, aquela negociação toda. Ela voltou totalmente animada em fechar um acordo. E isso levantou alguma suspeita, obviamente, aqui nos Estados Unidos. Por que 24 horas antes eles estavam irredutíveis e voltaram completamente convencidos de que essa troca tinha que acontecer? Aí, de novo, a gente cai no mundo das especulações. A relação entre Venezuela e Estados Unidos e eu estou dando um chute aqui, é 30% na área visível, na área acima do que a gente pode identificar, na área comercial, na área diplomática, etc., e 70% numa área submersa, onde pode envolver tudo. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem diversas acusações de lavagem de dinheiro, de apoio de vendas ilegais de armas, etc., etc., etc. Inclusive, tem um voo que eu duvido que é um voo que está sempre cheio, ou que ele se pague comercialmente, que é um voo Caracas-Minsk, um voo comercial Caracas-Minsk, onde vários países, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, acusam esse voo de ser um voo que leva ouro ilegal minerado na Venezuela para a Rússia. É diário esse voo Caracas-Minsk, Thiago? Eu acho que ele foi diário durante um tempo e ele está ali 3 vezes por semana. Não deve ser cara a passagem, né? Ou deve ser caríssimo porque não querem, né? Depende do que for a realidade nessa história. Mas, na prática, se a Rússia, em cima de todas as sanções que está tendo, vê a Venezuela, um aliado, um parceiro importante, podendo negociar e vender petróleo, isso pode vir a valer a pena para a Rússia. Primeiro, não é confiável a contabilidade da produção de petróleo da Venezuela, né? Então, você pode retirar milhares de barris de petróleo dentro dessa auditoria, porque ela não é auditável por meios independentes no mundo. Segundo, que hipoteticamente, isso é algo levantado pelos Estados Unidos, hipoteticamente, a Rússia ela poderia vender alguma parte do seu petróleo via Venezuela. Agora, obviamente, isso também, por outro lado, é complicado de fazer. Você tem a Venezuela produzindo 700 mil barris de petróleo por dia, a Rússia produzia 5 milhões, exportava 5 milhões de barris de petróleo. A Venezuela não pode, de um dia para o outro, estar produzindo 3 milhões de barris de petróleo, né? E o que a Venezuela produz hoje representa o quê? 1%, 2% do petróleo disponível no mundo hoje. Isso é mais uma jogada obviamente, para aumentar o volume de petróleo no mercado, assim, forçando o preço da bomba a cair, principalmente nos Estados Unidos, mas para efeitos globais, esse acordo com a Venezuela ele tem um impacto mínimo. Agora, para efeitos geopolíticos, ele tem um impacto grande, porque a partir do momento que os Estados Unidos senta e conversa com Maduro sobre isso, bem ou mal, está reconhecendo Maduro. Isso é um golpe pesado no Guaidó e na galera dele, porque eles sempre estão sendo tratados há um tempo como governo legítimo, apesar de eles não terem controle de absolutamente nada.